Olá a todos, estamos aqui para divulgar a campanha do Fevereiro Roxo e Laranja. Nesse mês de fevereiro, utilizamos essas duas cores para conscientização da população acerca de algumas doenças. A cor roxa é utilizada para conscientização contra o lúpus, a fibromialgia e o mal de Alzheimer. E a cor laranja utilizada para conscientização sobre as leucemias. A doença de Alzheimer, a demência de Alzheimer ou o mal de Alzheimer é a principal causa de demência em todo o mundo, notadamente na população idosa. Tem-se como principal prevalência e incidência dessa doença que, após os 65 anos de idade, cada 5 anos que se seguem dobram o risco de desenvolvimento dessa doença. Essa doença ela é caracterizada por uma degeneração do tecido cerebral, que é provocada pelo depósito anormal de algumas proteínas, como a proteína beta-amiloide e a tau. Essas proteínas vão se depositando nos neurônios e vão produzindo a sua morte lenta e progressiva. Com isso, surgem alguns sinais e sintomas de deteriorização dessa função do cérebro, principalmente notada por uma dificuldade progressiva de memória, por uma dificuldade em resolver problemas, pelo esquecimento para executar tarefas que antes eram fáceis de se desenvolver, a perda da capacidade da linguagem, a perda da capacidade visoespacial, alguns distúrbios do sono, incluindo a insônia, e, finalmente, algumas perdas motoras, principalmente no final da doença, que levam a uma dependência completa desses pacientes. Para o desenvolvimento dessa doença, existem alguns fatores de risco. O principal deles é a história familiar. Se temos um parente de primeiro grau portador de demência, infelizmente teremos de 10 a 30% de risco de desenvolver o mesmo problema. Depois vem algumas doenças crônicas, como a hipertensão arterial, o diabetes tipo 2, a obesidade e as dislipidemias. Essas doenças são fatores de risco para uma doença neurológica muito comum, que é o acidente vascular cerebral ou derrame, que também, por si só, faz o risco da demência aumentar. Também, outra forma de agressão ao cérebro são os traumatismos cranianos, principalmente aqueles que ocorrem de forma grave ou também aqueles que ocorrem de forma progressiva. Existem também alguns fatores externos, como o tabagismo, mesmo para o fumante passivo, o